Opa, sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar em um tema que tem dado o que falar, né? Inteligência artificial. Mas calma, não vamos ficar só na superficialidade. A ideia aqui é mergulhar de cabeça, como sempre, e entender como essa tal de inteligência artificial generativa pode ser uma ferramenta poderosa, especialmente para quem está escrevendo trabalhos acadêmicos. A gente sabe que esse processo às vezes pode ser um pouco complicado, né? Mas quem sabe com a ajuda da IA a gente consegue dar uma turbinada na nossa produtividade e até na qualidade das nossas pesquisas. É isso aí. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui no The Deep Dive para a gente bater um papo sobre essas ferramentas que realmente têm o potencial de revolucionar a forma como a gente pesquisa e escreve no mundo acadêmico. Exatamente. E já para começar, vamos combinar uma coisa. A gente parte do princípio que você que está acompanhando já tem uma boa ideia do que quer pesquisar, qual a sua contribuição, qual o problema que você quer resolver com a sua pesquisa, né? Afinal, a inteligência artificial, por mais avançada que seja, não vai fazer esse trabalho inicial por você. Isso mesmo. Definir o objetivo da pesquisa, saber exatamente o que você quer investigar, é fundamental. A IA entra como um apoio, uma ferramenta que vai te ajudar a otimizar o seu tempo e os seus esforços nas etapas seguintes. Perfeito. E o nosso foco hoje, nesse mergulho profundo que é o The Deep Dive, é entender como a IA pode dar aquela mãozinha na revisão bibliográfica, que é, sem dúvida, uma das etapas mais importantes e às vezes trabalhosas de qualquer pesquisa acadêmica. A gente vai explorar algumas ferramentas e como usá-las na prática, para você já sair daqui colocando a mão na massa. É isso aí. A revisão bibliográfica é a base, o alicerce de uma boa pesquisa. E a IA, com certeza, pode tornar essa etapa muito mais eficiente do que a gente imagina. Beleza. Então, vamos começar do começo. Como a IA pode nos ajudar logo de cara quando a gente ainda está se familiarizando com o tema da pesquisa? Tipo, como ela pode nos ajudar a entender o vocabulário-chave, os termos mais importantes? Essa é uma ótima pergunta. Mesmo quando a gente está só começando a entender um assunto novo, a IA já pode ser uma grande aliada. Uma das coisas que ela faz muito bem é identificar as palavras-chave mais relevantes para o nosso tema de pesquisa. Imagina só. Ela consegue analisar uma quantidade enorme de textos, artigos, livros e encontrar os termos que mais aparecem, que são mais citados, que são realmente o coração daquele assunto. É interessante. Então, a IA já pode nos dar um norte, digamos assim, logo no início da pesquisa, né? E você até testou isso na prática com uma ferramenta chamada Perplexity AI, certo? Conta pra gente como foi esse primeiro passo. Sim. Para ter uma ideia mais concreta de como funciona, eu fiz um teste usando a Perplexity AI. Eu dei o seguinte comando para a ferramenta. Agiu como um especialista em projeto de pesquisa acadêmica, lista as 5 principais palavras-chave relacionadas ao tema projeto de pesquisa com IA na internet, com foco em pesquisa acadêmica. A ideia era ver se a IA conseguia me dar um ponto de partida, sabe? Legal! E o que aconteceu? A Perplexity AI conseguiu identificar essas palavras-chave. Conseguiu, sim. Rapidinho ela me mostrou pesquisa acadêmica com IA como uma das palavras-chave mais importantes. E é legal a gente entender que, nesse caso, a IA não está escrevendo a pesquisa pra gente, mas está nos ajudando a definir melhor o foco, a linguagem que a gente vai usar na nossa investigação. É como se ela nos desse um mapa, sabe? Pra gente não se perder no meio do caminho. Faz todo sentido. E depois que a gente já tem as palavras-chave em mente, o próximo passo, naturalmente, é buscar as fontes, né? Os artigos, os livros, tudo que já foi escrito sobre aquele tema. E aí, como a IA pode nos ajudar nessa etapa? Porque, convenhamos, essa parte da pesquisa pode levar um tempão, né? Sem dúvida. E é aí que a IA mostra todo o seu potencial. Ela pode realmente simplificar, e muito, a busca por materiais acadêmicos relevantes para nossa pesquisa. Que legal. E você também usou a Perplexity AI para fazer essa busca, né? Qual foi o comando que você usou dessa vez? Sim, usei a Perplexity de novo. Só que dessa vez o comando foi um pouco mais completo. Eu pedi para ela agir como um pesquisador acadêmico, doutor em inteligência artificial, e localizar as referências com aprofundamento teórico sobre o tema pesquisa acadêmica com IA, revisões de pesquisas já realizadas, principais estudos que exemplificam a importância da pesquisa e apresentar as revisões e citações dos autores clássicos. E, para finalizar, eu especifiquei que essas referências deveriam ser de livros, artigos científicos e documentos oficiais. A intenção era ter uma base teórica bem sólida para começar a pesquisa. Nossa, bem completo mesmo. E a Perplexity AI conseguiu encontrar essas referências que você pediu. Na verdade, ela encontrou muito mais. Foram 108 fontes no total. Isso mostra como a ferramenta é poderosa na hora de rastrear informações relevantes. E um detalhe importante. No comando, eu usei os sinais de menor que e maior que para delimitar os tipos de fonte que eu queria. É uma forma de refinar a busca desde o início, sabe? Boa dica, usar esses delimitadores já no comando pode economizar um bom tempo, né? E você também comparou a Perplexity AI com outra ferramenta, o Claude 3.7 Sonnet, nessa etapa da busca, certo?
Quais foram as principais diferenças que você notou entre as duas? Sim, fiz essa comparação. Uma diferença importante é que a Perplexity busca as informações em tempo real na internet, enquanto o Claude, pelo menos na versão que eu usei, tinha informações até outubro de 2024. As duas ferramentas encontraram referências relevantes, mas a forma como o Claude apresentou os resultados me chamou a atenção. Tá interessante. O que o Claude fez de diferente? O Claude tem um recurso chamado artefatos. Quando ele encontra as referências, ele não só lista os títulos, como também mostra os autores, a revista, o livro onde foi publicado, a data, as páginas e, o que eu achei mais legal, um resumo de cada artigo. É como se ele te desse um raio-x de cada referência, sabe? E tudo isso de uma forma bem organizada e fácil de visualizar. A Perplexity não oferecia essa quantidade de detalhes de forma tão integrada. Nossa, isso parece ser muito útil para fazer uma triagem inicial das fontes, né? Já dá para ter uma ideia se vale a pena ou não ler o artigo completo. Exatamente, agiliza muito a nossa vida. E depois de encontrar as fontes, o próximo desafio é entender o que cada uma delas diz, né? E aí entra a questão do resumo. Como a IA pode nos ajudar a resumir todos esses artigos e livros que a gente encontrou? Essa é uma dificuldade que todo pesquisador enfrenta, né? A quantidade de material para ler é sempre enorme. Se a IA pudesse facilitar essa parte de extração das informações principais, seria um ganho de tempo enorme. Com certeza. E a boa notícia é que a IA pode sim nos ajudar a resumir esses textos. Para testar isso, eu usei o seguinte comando, tanto na Perplexity quanto no Claude. Haja como um doutor acadêmico, especialista em resumo de textos. A gente já viu as palavras-chave, já fez a pesquisa das fontes no IA, e agora eu preciso que você faça a leitura de cada uma das referências e extraia um resumo para cada uma. E, nesse resumo, eu quero que você identifique os seguintes itens. Justifique a pertinência de cada referência por ter uma pesquisa acadêmica com o IA, identifique os pontos que diferenciam ou corroboram o tema, liste referências de dados estatísticos relevantes e, por fim, liste referências e citações de artigos publicados nos últimos 5 anos sobre o tema. Era um comando bem detalhado para garantir que a IA entendesse exatamente o que eu precisava. Caramba, bem específico mesmo. E como as duas ferramentas se saíram com esse pedido de resumo tão detalhado? A Perplexity, nesse caso, foi um pouco literal demais. Ela me avisou que as referências que eu tinha fornecido não falavam diretamente sobre AI. Mas, mesmo assim, ela fez um resumo de cada artigo. Já o Claude, como esperado, foi mais preciso. Ele fez uma análise individual bem completa de cada uma das referências. Ele me deu o resumo, explicou por que cada uma era relevante para o tema, identificou as contribuições, os dados estatísticos, as referências recentes, tudo organizado nos artefatos. Então, o Claude foi além do resumo básico, né, de ter uma análise mais profunda de cada fonte. Isso pode economizar muito tempo na hora de decidir quais artigos você vai ler com mais atenção. Exatamente. É como se a AI já fizesse uma pré-seleção para você, sabe? Te mostrando quais fontes são mais promissoras para sua pesquisa. Mas, depois de encontrar e resumir as fontes, a gente precisa organizar tudo isso, né? E para essa parte da organização, você explorou uma ferramenta chamada Notebook LM, certo? Isso mesmo. O Notebook LM parece ser uma ferramenta bem interessante para quem trabalha com um volume grande de informações, como é o caso da pesquisa acadêmica. Como ele pode nos ajudar a organizar nossas referências bibliográficas? O grande diferencial do Notebook LM é que ele consegue lidar com muitas fontes ao mesmo tempo, até 50, se não me engano. Você pode criar projetos específicos para cada pesquisa e adicionar vários tipos de arquivo. Documentos do seu computador, arquivos do Google Drive, links de sites, até vídeos do YouTube. Legal. E a organização dentro da ferramenta é fácil, dá para renomear os arquivos, deletar o que não precisa, essas coisas. Sim, super tranquilo, você tem controle total sobre seus arquivos dentro do projeto. Além disso, o Notebook LM também consegue resumir os materiais que você adiciona e te permite interagir com o conteúdo fazendo perguntas, buscando informações específicas. Nossa, parece bem completo. É como se fosse um centro de comando para sua pesquisa, né? Tudo organizado em um só lugar. Exatamente. E organizar as referências desde o início facilita muito a vida do pesquisador. Depois que a gente já entendeu o que já foi pesquisado sobre o tema, o próximo passo é definir como a gente vai conduzir a nossa própria pesquisa, ou seja, definir a metodologia. E aí, será que a IA também pode nos ajudar nessa etapa? Boa pergunta. Metodologia é a espinha dorsal da pesquisa, né? É ela que vai guiar todo o processo. Como a IA pode contribuir para essa etapa, que exige tanto cuidado e planejamento? É importante a gente entender que a IA não vai criar a metodologia do zero para a gente. O pesquisador precisa ter conhecimento sobre os tipos de pesquisa, as abordagens qualitativas e quantitativas, as formas de coleta de dados. A IA entra com um apoio para nos ajudar a elaborar e refinar a metodologia. Entendi.
E você usou o Claude para te ajudar com metodologia, né? Qual foi o comando que você usou? Sim, usei o Claude. O comando foi mais ou menos assim. Haja como um doutor em pesquisa acadêmica, vou usar o mesmo tema de pesquisa do exemplo anterior para a gente manter uma sequência. Preciso da sua ajuda na etapa dos procedimentos metodológicos. Sou estudante de E generativa e gostaria que você incluísse na sua recomendação os seguintes itens. Aqui eu listei os pontos que eu considerava importantes. Apresente resultado em um mapa mental. A ideia era ter uma visão geral da metodologia, sabe? Um mapa mental é uma ótima forma de visualizar a estrutura da pesquisa e como o Claude respondeu a esse pedido. No começo, o mapa mental que ele gerou ficou um pouco confuso, não era muito intuitivo, sabe? Mas aí eu interagi com ele, expliquei que o mapa não estava muito claro e pedi para ele apresentar a estrutura inicial de um jeito mais fácil de entender, pensando em quem está começando agora na pesquisa acadêmica. Legal. E essa interação ajudou. O Claude conseguiu melhorar a resposta. Conseguiu sim. Ele refez a estrutura, usou os pontos que eu tinha listado e apresentou as informações de um jeito muito mais claro, usando listas para explicar as abordagens qualitativa e quantitativa, por exemplo. Ficou bem mais fácil de entender. Que bacana. Essa possibilidade de interagir com a IA e ir ajustando a resposta é fundamental, né? Muitas vezes um comando só não é suficiente para a gente chegar no resultado que a gente quer. E você também comparou o Claude com o ChatGPT e a Perplexity nessa etapa da metodologia, certo? Sim, comparei. O ChatGPT também me deu uma estrutura para metodologia bem parecido com o que o Claude fez, mas sem tentar criar um mapa mental. Já a Perplexity, como sempre, teve uma abordagem diferente. Ela não criou um mapa mental, mas me deu várias fontes relevantes sobre metodologia, mostrando que ela é muito boa em buscar informações específicas dentro dos artigos. Cada ferramenta tem suas vantagens, né? Verdade. Cada uma tem seu jeitinho de trabalhar. Bom, e avançando na pesquisa, a gente chega na parte da análise dos dados. Como a IA pode nos ajudar nesse momento? A análise de dados é uma etapa crucial em qualquer pesquisa, mas também é uma etapa que costuma tomar bastante tempo. Dizem que um cientista de dados gasta cerca de 60% do tempo limpando e organizando os dados. A gente não focou muito nessa parte da limpeza porque nos nossos testes a gente usou um conjunto de dados já pronto do Kaggle, que é um repositório de dados online. Mas é importante ter em mente que na maioria das vezes a gente vai precisar limpar e organizar os dados antes de começar a analisá-los. Com certeza. Ter os dados organizados é essencial para garantir a qualidade da análise e quais são os primeiros passos na análise de dados em si e como a IA pode nos ajudar nesse processo. Os primeiros passos são entender o contexto dos dados, de onde eles vieram, o que cada informação significa, dar uma olhada geral na distribuição dos dados, ver se tem algum padrão, algum valor que se destaca, calcular algumas medidas, como média, desvio padrão, para ter uma ideia geral do comportamento dos dados e, por fim, começar a explorar as relações entre as variáveis, ver se tem alguma correlação entre elas. E a IA pode nos ajudar em todas essas etapas. Ela pode nos ajudar a visualizar os dados de diferentes maneiras, a identificar padrões que a gente não conseguiria ver a olho nu e até a criar novas informações a partir dos dados que a gente já tem, que a gente chama de engenharia de atributos. A gente pode pedir para a IA gerar gráficos, tabelas, calcular correlações, tudo de forma muito mais rápida do que a gente faria manualmente. Você testou a IA na prática para análise de dados, né? Usando aquele conjunto de dados de vinhos portugueses do Kaggle? Exatamente. O conjunto de dados tinha informações sobre vinhos verdes portugueses, brancos e tintos. A descrição dos dados no Kaggle já dava algumas dicas do que a gente podia fazer com eles. Dizia que a gente podia tentar classificar os vinhos ou prever alguma característica e listava as informações que a gente tinha e qual seria a variável de saída, que era a nota de qualidade do vinho. Legal. E qual foi o primeiro modelo de IA que você testou para analisar esses dados? Eu comecei testando o Data Analyst GPT do ChatGPT. O comando que eu usei foi: haja como um enólogo especialista em vinho verde português. Considere as variáveis de entrada aqui, eu listei as variáveis e a variável de saída, que era a nota de qualidade, e faça uma análise preliminar dos dados. Só que eu tive um problema com o ChatGPT. Parece que ele não conseguiu ler o arquivo de dados corretamente, ou talvez o arquivo fosse grande demais, e ele acabou excedendo o limite de tokens. Entendi. Esses limites de tokens podem ser um problema, né? E como o Claude saiu nessa tarefa? Com o Claude eu consegui um resultado bem interessante. Ele gerou um código em JavaScript e fez uma análise bem completa dos dados. Ele mostrou a distribuição de cada variável, os valores médios e até deu alguns insights do ponto de vista da enologia, o que eu achei bem legal. Além disso, ele gerou vários gráficos que a gente podia baixar pelos artefatos. Gera gráficos automaticamente, uma mão na roda, né? Economiza um tempo enorme. E você testou outros modelos além do Claude? Sim, eu testei o DeepSea 1 também. Ele também conseguiu analisar os dados, mas só uma parte, porque ele tinha um limite de tamanho de arquivo. A análise que ele fez foi parecida com a do Claude, mas ele não gerou gráficos automaticamente. É interessante, cada modelo tem suas particularidades, né? Uns são melhores em algumas tarefas, outros em outras. Bom, e para finalizar nossa jornada pela pesquisa acadêmica, a gente chega na última etapa. A revisão e formatação do texto. Será que a IA
também pode nos ajudar nessa fase. Com certeza. Revisar a gramática, a ortografia, sugerir melhorias na escrita, formatar as referências bibliográficas. Tudo isso a IA pode fazer de forma muito eficiente. Para testar essa parte, usei o Google AI Studio. E o que o Google AI Studio tem de especial para essa etapa da escrita? O Google AI Studio tem várias ferramentas legais, inclusive alguns modelos de linguagem pré-treinados, como o Gemini. E na seção Library você encontra vários prompts prontos, que são comandos que você pode usar para interagir com a IA. Um exemplo interessante é o Prompt Research Bird, que é específico para revisão de pesquisas acadêmicas. Legal. E você usou algum desses prompts prontos ou criou um prompt personalizado? Eu dei uma olhada no Research Bird para entender como ele funcionava. Mas, para fazer uma revisão mais completa, eu acabei criando um prompt personalizado em português mesmo. Eu pedi para IA revisar a gramática e a ortografia do texto, reescrever trechos que precisassem de melhorias, reduzir o número de caracteres, gerar um sumário, criar uma lista de referências bibliográficas no formato ABNT, verificar se as citações no texto estavam de acordo com as referências e, por fim, fazer uma análise crítica do conteúdo, sugerindo pontos que eu poderia ter explorado melhor. E eu pedi para ela destacar as partes do texto que ela tivesse alterado. Nossa, um pedido bem completo. E como o Google AI Studio se saiu? Ele foi incrível. Apesar de não ter conseguido destacar as alterações em amarelo, como eu tinha pedido, ele fez tudo direitinho. Revisou a gramática, reescreveu alguns trechos, diminuiu o texto, gerou um sumário detalhado, criou a lista de referências no formato ABNT, verificou as citações e ainda me deu várias sugestões de conteúdo. E o mais impressionante, ele fez tudo isso em menos de 2 minutos. Caramba, que velocidade. É muita agilidade para revisar um texto completo. E o Google AI Studio também te dá informações sobre o uso de tokens, né? Sim, ele mostra quantos tokens foram usados para processar o texto. Isso é importante para a gente ter uma ideia de se a ferramenta consegue lidar com textos grandes. No meu caso, o uso de tokens foi bem tranquilo, o que indica que dá para usar textos bem longos sem problemas. Sensacional. A gente viu então como a inteligência artificial generativa pode ser uma ferramenta poderosa em todas as etapas da pesquisa acadêmica, desde a busca por palavra-chave até a revisão final do texto. Exatamente. A IA tem um potencial enorme para agilizar, melhorar a qualidade e até inspirar novas ideias nas nossas pesquisas. Mas é fundamental lembrar que ela é uma ferramenta, um apoio para o pesquisador. Ela não substitui o nosso conhecimento, nossa capacidade de pensar criticamente, de fazer conexões, de interpretar os resultados. Isso aí. A IA é uma aliada, não uma concorrente. E para você que está acompanhando a gente, fica o convite para explorar essas ferramentas, testar diferentes prompts, descobrir o que funciona melhor para sua pesquisa. A IA já é uma realidade e quanto mais a gente souber usá-la a nosso favor, melhor. E para terminar, fica uma provocação. Como essa popularização das ferramentas de IA vai impactar o futuro da pesquisa acadêmica? Como a gente vai lidar com essa nova forma de produzir conhecimento? São questões que a gente precisa começar a debater desde já. Sem dúvida. O futuro já começou e a IA está no centro dessa revolução. Valeu pela companhia e até a próxima.